Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos começar um novo assunto na matéria de português, ok? Agora nós vamos falar sobre pronomes possessivos, certo? Eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção em tudo que a tia disser no vídeo, certo? Não é uma matéria difícil, mas requer atenção, porque tem algumas regrinhas, alguns detalhes que é importante que você tenha essa atenção para poder se lembrar e assimilar melhor o conteúdo, certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos definir, né, dizer o que é um pronome possessivo. Os pronomes possessivos indicam ideia de posse. Ou seja, os pronomes possessivos são os pronomes que indicam a ideia de posse, algo que pertence a alguém, certo? Posse. Isso me pertence. Isso quando eu falo de posse, é disso que eu estou falando, de pertencer. É, conforme vocês forem vendo os exemplos, vocês vão entender melhor o que quer dizer essa ideia de posse. Agora, algo muito importante é esse pequeno parágrafo que tem aqui abaixo. É, provavelmente, na primeira leitura que eu fizer dele, vocês não vão entender logo de cara o que ele quer dizer, mas assim como a definição, vocês também vão entender melhor conforme eu for mostrando e explicando os exemplos. O que é que aqui diz? Diz o seguinte: os pronomes possessivos são utilizados de acordo com a pessoa do discurso. Primeira, quem fala. Segunda, com quem se fala. Terceira, assunto sobre quem ou sobre o que se fala. Eles concordam em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com a palavra que acompanha. É muito importante vocês lembrarem disso. Sempre que falar de gênero em língua portuguesa, está falando de masculino e feminino. Sempre que falar de número, está falando de singular e plural, certo? Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Então, o que quer dizer quando diz que o pronome possessivo concorda em gênero e número com a palavra que acompanham? Eu já vou explicar isso. Primeiro, veja aqui o primeiro exemplo, né? Eu amo minha vovó. Aqui você já vai entender a ideia de posse. Eu amo minha vovó. Aquela vovó é minha, certo? O parentesco dela é comigo. Essa é a ideia de posse que eu estava dizendo, ok? Agora nós vamos ver uma tabela que mostra os pronomes possessivos correspondentes a cada pessoa do discurso. Eu acabei de dizer a vocês que o pronome possessivo ele é utilizado de acordo com a pessoa do discurso. E nós temos a primeira pessoa, que é quem fala, a segunda, com quem se fala, e a terceira, que é o assunto. Então vamos ver aqui. Nós temos seis pessoas aqui. A primeira, a segunda e a terceira do singular, que é o eu, o tu e o ele. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles. Então, para cada uma dessas pessoas tem os seus pronomes possessivos certos, ok? Vamos ver aqui. Se for primeira pessoa do singular, é meu, minha, meus, minhas. Se for segunda pessoa do singular, é teu, tua, teus, tuas. Se for a terceira pessoa do singular, é seu, sua, seus, suas. Se for a primeira pessoa do plural, é nosso, nossa, nossos, nossas. Se for a segunda pessoa do plural, é vosso, vossa, vossos, vossas. Se for a terceira pessoa do plural, é seu, sua, seus, suas, certo? Mas vamos ver o que isso quer dizer na prática. Na prática, vamos ver os exemplos. Na prática, isso quer dizer o seguinte: o segundo exemplo diz o seguinte: tu não dormistes no teu quarto. Observe que a frase começa com o tu. O tu, como você está vendo na tabela, é a segunda pessoa do singular. Então, os únicos pronomes possessivos que nós podemos utilizar em combinação com o tu é o teu, o tua, o teus, o tuas.
É isso que quer dizer quando diz que os pronomes possessivos são usados de acordo com a pessoa. Quer dizer que se é a primeira pessoa, nós só podemos usar os pronomes que se referem à primeira pessoa. Se é a segunda, só de segunda pessoa e assim por diante. Então aqui, tu não dormiste no teu quarto. O tu é a segunda pessoa. Portanto, a gente só pode utilizar, nós só podemos utilizar os pronomes possessivos que fazem referência à segunda pessoa, do singular, que é o teu, o tua, o teus, o tuas. Mas como é que a gente vai saber qual utilizar na frase? É aqui que entra a questão do gênero e do número. O que é que diz aqui em cima? Diz que é utilizado de acordo com a pessoa, né, do discurso, mas diz também que os pronomes possessivos concordam em gênero e número com a palavra que acompanham. Então você vai olhar qual é a palavra acompanhada pelo pronome. Veja, tu não dormiste no teu quarto. A palavra acompanhada é quarto. Teu quarto. Nessa frase, tu não dormiste no teu quarto. Qual é o objeto que pertence a alguém? É o quarto. Então, a palavra acompanhada pelo pronome é quarto. Quarto é uma palavra no masculino ou no feminino? É uma palavra no masculino, né? O gênero é do gênero masculino. Se é do gênero masculino, nós não podemos usar nem o tua, nem o tuas, porque são pronomes no feminino. Então a gente já sabe que é o teu ou teus. Quarto, é uma palavra no singular ou é uma palavra no plural? Ela é uma palavra no singular. Portanto, você não pode usar o teus, porque teus é plural. Então, entre teu e teus, o certo é o teu. Tu não dormiste no teu quarto. Então, é isso que você vai fazer. Você vai olhar se, quando você identificar qual é a pessoa, você vai ter 4 opções, certo? Dessas 4 opções, você vai descobrir qual é a verdadeira, qual é a certa, analisando o gênero, que é masculino e plural, perdão, masculino e feminino, e o número, que é singular e plural. É isso que você vai analisar. Vejamos aqui o exemplo 3. Nós trouxemos nossa mala. O nós é a primeira pessoa do plural. Então, nós temos os pronomes possessivos nosso, nossa, nossos e nossas, certo? Nós temos esses 4 pronomes. Qual é o certo para usar? Mais uma vez, você vai concordar o pronome em gênero e número com a palavra que ele acompanha. Na frase, nós trouxemos nossa mala. Qual é a palavra acompanhada? A palavra acompanhada é mala. É a mala que pertence a nós. Nós temos posse da mala. Então você vai analisar. Mala é uma palavra no masculino ou no feminino? Qual é o gênero? O gênero é feminino. Então, se é feminino, não pode ser nem o nosso, nem o nossos. Mala é uma palavra no singular ou é uma palavra no plural? É uma palavra no singular. Então, não pode ser nossas. Então, a única opção é nossa. Aí, observe uma coisa. Não é porque a pessoa é do plural que o pronome é plural. Porque, ó, cada pessoa ela tem seus pronomes no singular e no plural. O nós, o vós, o eles são as pessoas, a primeira, a segunda, a terceira pessoa do plural. Mas elas têm os seus pronomes também do singular, que é o nosso, o nossa, o vosso, o vossa, o seu, o sua. Por quê? Porque os pronomes eles concordam em gênero e número com a palavra que eles acompanham, não é o com a pessoa, certo? A pessoa é apenas para você definir os 4 pronomes que você pode utilizar. Então, nós trouxemos nossa mala. Nós é a primeira pessoa do plural. Tem 4 opções de pronome: nosso, nossa, nossos, nossas. Ok? Como é que você vai descobrir? Olhando o gênero e o número da palavra que é acompanhada pelo pronome. Nós trouxemos nossa mala. A palavra acompanhada pelo pronome é mala. É a mala que pertence a nós. A ideia de posse, né?
Então, mala é uma palavra feminina e é uma palavra no singular. Então, o pronome que deve ser utilizado aqui é o nossa, ok? Nós trouxemos nossa mala, certo? Quando vocês estiverem fazendo a atividade, caso surja alguma dúvida, por favor, mandem mensagem, entre em contato que eu estarei disponível a esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Mas não se preocupe, mesmo que agora de primeira você não tenha pegado de cara logo esse conteúdo, é normal isso, certo? Conforme a gente for trabalhando e estudando, vocês vão conseguir aprender com mais facilidade, ok? Tenham um bom dia, boas atividades e até a próxima.